Boa noite, boa tarde, bom dia pessoal. Estamos aqui para gravar o primeiro vídeo, né? A primeira parte da apresentação, como eu disse para vocês. E hoje nós iremos estudar sobre o descritor número 21 de matemática para o quinto ano. É o que a gente vai estudar. Então vamos direto para a tela, que é o que mais interessa, certo? Então tá aqui, ó, o descritor 21, que ele consiste no seguinte: identificar representações de um mesmo número racional. Então, pessoal, prestar atenção nessa parte aqui, ó, número racional, e ele quer diferentes representações. É o que a gente deve explorar isso na prova. Eu tenho observado em várias avaliações externas que têm girado o país, que ele não exige muito do aluno, mas se o conteúdo não for trabalhado em sala de aula, dificilmente ele vai acertar. Então, o que é que a gente entende por número racional? São todos aqueles números em que a gente pode representar ele por fração. Se você conseguir representar um número por fração, olha como ficou lindo aí o nome fração, fração, você está diante de um número racional. Por exemplo, 2 quintos é uma fração, por exemplo. Só que ele quer o seguinte: diferentes representações. A gente vai ter que pensar nas várias formas em que pode esse número aqui, por exemplo, 2 quintos, ser representado. Como é que eu posso representar? Só que nas provas ele tem explorado da seguinte forma. Tem sido bem simples mesmo. Por exemplo, o número 23 sobre 10, por exemplo. 23 sobre 10, ou 23 décimos. Ele pergunta: isso aqui é um número racional, porque está em forma de fração. Tranquilo. Qual é a outra forma que eu posso representar esse número? A outra forma que eu posso representar se chama 2,3. É o que ele exige na prova. Basicamente isso. Estava em forma de fração e agora está em forma de número decimal. Ok? Então, o descritor 21 consiste nisso. Você pegar um número racional e colocar ele de diferentes formas. Ou seja, outra forma também seria em porcentagem. Observe isso aqui, esse número, essa fração aqui é a fração 1 sobre 2. Se eu quisesse representar isso aqui em porcentagem, eu diria que isso aqui não é a metade? Então a metade de alguma coisa eu digo que é 50%. Ok? Seria outra forma. Só que essa aqui que eu estou explicando para vocês, 1 sobre 2, que é igual a 50%, tem sido pouco explorado na prova, pelo menos pelo descritor 21. Né? O descritor 21 tem explorado pouco, mas tem outros descritores que vão explorar a questão de 50%, que a gente vai estudar isso depois. Tranquilo? Então eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Como é que faz essa transformação de um número decimal, de um número racional, numa fração. Ok? Então, vamos adiante. Por exemplo, em 2011 teve essa questão aqui. O que é que tem na questão? A professora, acho que colocou, né, o número 0,2 no quadro negro. Esse número em fração observa, ele aqui está dando um número decimal e quer que você transforme em um número racional, que no caso é uma fração. Eu tenho que fazer o inverso do que eu acabei de explicar. Quase nesse instante eu botei uma fração, não foi isso? Que foi 23 sobre 10, e transformei num decimal. Mas aqui essa questão ela pede ao contrário, pede justamente, ela deu aqui um número, decimal e quer que você transforme numa fração. É possível? Eu vou ensinar como é que se faz isso.
Mas o professor tem a obrigação, claro, em sala de aula, de explicar o porquê disso aí, que eu não vou explicar aqui, eu só vou explicar como faz, para o aluno responder a questão. Como eu disse na apresentação, eu vou ensinar a responder questões. Basicamente isso, ensinar a responder. Então, ó, observa aqui, ó, 0,2. Eu vou transformar isso aqui em fração. Como é que eu faço? Repito todo o número sem vírgula e sem zeros. Por exemplo, quem é que eu ia repetir? Ia tirar a vírgula e ia tirar o número 0. Ia repetir apenas a quem? O número 2. Eu não quero transformar na fração? Então eu passo o traço da fração e vou fazer o seguinte. Após a vírgula, quantas casas decimais eu tenho? Uma, que é essa daqui, ó. Tá certo? Então, se eu tenho uma casa, eu vou fazer o seguinte. Sempre vou colocar o número 1 aqui embaixo. E como só tem uma casa, eu vou acrescentar apenas um 0. Ou seja, 2 sobre 10. Tem essa alternativa aqui? Tem, letra C. Ok? Tranquilo aqui, pessoal? Compreender essa jogada? Veja, peguei o número 0,2. Peguei o 0,2. Tranquilo, tá aqui, ó o 0,2 aqui. Foi que eu fiz? Repeti o número sem vírgula, que no caso só ficou 2. E cadê o 0? Eu poderia colocar o 0 aqui. Mas se eu tirei a vírgula, esse 0 aqui ia adiantar de quê? De nada. Então não vale nada, então só vou colocar aqui em 2. Esse 1 vem de onde? Porque quando eu estou transformando um decimal em fração, feito aqui eu transformei, ó, quando eu estou fazendo isso, eu vou ter que colocar o número 1, sempre o número 1. Passar o traço aqui da fração. E esse 0, de onde veio esse 0? Você vai contar depois da vírgula. Quantas casas você pulou aqui? Quantas casas você tem, aliás? Uma. Você não vai olhar para o número 2, não. Vai olhar que só tem uma casa. Então, coloca-se apenas um 0. Tranquilo. Letra C a resposta. Muito fácil a questão. Vocês vão ver outras. Vão ver que é muito cobrado esse tipo de questão. Ou você vai transformar um decimal em fração, ou a fração em decimal. Eu acho que a próxima questão está nesse sentido. Vamos ver. Espero que tenha compreendido essa. Ó, a professora de quarta série, corrigindo as avaliações da classe, viu que Pedro acertou 2 sobre 10, 2 décimos das questões. De que outra forma, de que outra forma a professora poderia representar essa fração? Olha, observe que agora ela deu uma fração, né? E agora aqui é que eu faço de outra forma. Quando você olha para as alternativas, quais as formas que eu tenho? Número decimal. A questão anterior ele deu um número decimal e pediu para eu transformar em fração. Agora veja, ele me deu uma fração e eu vou transformar em decimal. Então bora lá. Então bora lá. Eu tenho aqui 2 sobre o 10, correto? Pronto. O que é que eu vou fazer, Alexandre? Eu tenho que transformar isso aqui num decimal. Como é que eu faço? Você teria que pegar o número 2 e dividir. 2 dividido, né, por 10. O que é que vai acontecer? 2 dá para dividir para 10? Não. Então coloca 0, uma vírgula e 0 aqui. E agora 20 por 10, a gente sabe que dá 2. 2 vezes 10, 20 para 20, nada. Aí você vai dizer, professor, isso aqui é muito difícil para o meu aluno, ele ainda não sabe dividir não. Ele ainda não está sabendo dividir não. Que essa divisão aqui, colocando esse 0, essa vírgula, então bora lá para a dica. Olha para aqui agora. Olha para aqui, o 2 sobre 10. Como é que eu faço para transformar? Você vai fazer o seguinte, sempre que aqui embaixo for 10, 100, 1000, 10 mil, 1 milhão, ou seja, sempre que aqui embaixo no denominador for o número 1 acompanhado de tantos zeros, você vai usar essa técnica aqui. O que é que eu faço? Repete o número de cima, beleza? Repete o número de cima, ok? Você vai olhar aqui para baixo, depois do número 1, eu tenho quantos zeros? 1. Então, se eu tenho um 0, beleza. Você vai colocar o lápis aqui no final e vai contar uma casa para esse lado de cá. Vai pular uma casa para o lado de cá. Olha como é que eu faço. Repetir os 2, não foi o que está em cima. Como o número 10 só tem apenas um 0, então eu coloco o lápis aqui e vou fazer o seguinte. Daqui, 1,
e coloca a vírgula aqui. Aí você vai dizer, e existe esse número, vírgula 0, vírgula 2? Não. Então coloca um 0 aqui. Ficou quanto? 0,2. Qual é a resposta? Letra C. Ah, não entendi essa aqui não. Então você tem que partir para a divisão aqui, ó. Que eu não sei se é mais fácil. Aqui eu não sei se é mais fácil. Mas aqui você observa. Eu vou dar outro exemplo para que você entenda melhor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aí um espaçozinho. Já dá para escrever. Ó. Imagina aqui essa fração. Se eu tiver essa fração 36 sobre 100 sobre 10, por exemplo. Aí eu queria que você transformasse isso aqui em número decimal. Como é que eu faço? Vou repetir o que está em cima. Repetir, ó. 3, 6, 36, ok. Aqui embaixo, depois do número 1, eu tenho quantos zeros? 1. Então significa que eu só vou pular uma casa. Então coloca aqui o lápis aqui, ó, no final. Tá vendo? E vou pular só uma casa. Pronto, a vírgula vai ficar aqui, ó. Então 36 sobre 10 equivale a 3,6. Seria transformando aí. Tranquilo? Mas se não quiser, se você não quiser, você divide o 36 por 10. Se o seu aluno souber, você divide e vai dar o mesmo resultado. Mas a técnica, vamos dizer assim, o pulo do gato seria isso aqui, para facilitar e você não perder tempo na prova, até porque a prova é um pouquinho extensa. Ok? Tranquilo? Veja, primeiro caso a gente transformou um decimal numa fração e agora foi uma fração no número decimal. Pronto, aqui, voltando mais um caso, o número 0,43 corresponde à fração, ou seja, ele agora deu mais uma vez um decimal e quer que transforme aqui numa fração. A gente já sabe, a gente já viu isso aqui, ó, 0,43. Ó, como é que eu faço aqui para transformar um decimal em fração? Vou repetir o número sem vírgula e sem zero. No caso, se eu apagar a vírgula daqui e sem o zero, vai ficar como? 43. Como é uma fração, ele não quer que transforme em fração, então vou passar o tracinho da fração. Sempre vou colocar o número 1. E o que é que eu vou fazer? Olhe para aqui de novo. Após a vírgula, quantas casas eu tenho? 2. Então, se é 2, significa dizer que eu vou colocar 2 zeros aqui. Mas na outra, Alexandre, o senhor não colocou apenas um zero, não foi 10? Claro, porque só era uma casa. Depois da vírgula, só tinha uma casa. Mas aqui não, aqui tem 2 casas. Tranquilo, fácil. Qual é a resposta? 43 sobre 100 é letra D. Ok? Tranquilo, fácil. Veja aqui, essa foi da Saresp, foi em 2007. E assim, ao passar dos anos, ela vem cobrando quase que a mesma coisa, sem muita dificuldade. Olha essa outra aqui de novo. Transformar quem? O número 0,27 em fração. Repetindo, bora lá. 0,27. Ok. Vou transformar em que? Em fração. Aí o que é que eu faço? Eu repito o número sem vírgula e sem zero. Então, sem vírgula e sem zero, eu só vou repetir o número 27. Sobre quem? Não é fração? Ele quer que transforme em fração. Então, passei o tracinho da fração sobre sempre o número 1. Quantos zeros eu vou colocar aqui embaixo? Eu tenho que contar quantas casas tem aqui. Quantas eu tenho? 2. Então, 2 zeros. 27 sobre 100, resposta letra B. Tranquilo? Fácil? Ok? Questão fácil de responder, pessoal. Veja que ele sempre vem batendo na mesma tecla. Em outras regiões do estado, mas batendo sempre na mesma tecla. Olha essa outra questão. Parece difícil, mas não é. Veja, em uma questão da prova de matemática, a professora pediu para que os alunos representassem o número, ó, em cima do descritor 21, representasse 0,05 em forma de fração. Eu não vou nem ler a questão, parei por aqui. Ele quer, aí eu só vou ler outro final. Qual deles acertou a questão? Ou seja,
A questão está pedindo para você transformar 0,05 em uma fração. Aí, quando você transforma, o que é que você vai fazer? Vai olhar aqui, ó, qual deles acertou, porque cada um, Fabiano fez de um jeito, Fernanda fez de outro, Marcela fez de outro, Mariana fez de outro jeito. Então, bora lá, ó. Vamos olhar para aqui agora. 0,05, né? Eu vou transformar isso em que? Fração. Então, como foi que a gente aprendeu? Repete o número sem vírgula e sem zero. Então, vou tirar os zeros, tem 2 e tem uma vírgula. Vai sobrar quem? 5. Beleza. Não é uma fração? É. Então, passo o traço da fração. Lembra que eu disse que sempre tem que colocar o número 1? Então, tá aqui o número 1. E agora, quantos zeros eu vou colocar aqui? Meu amigo, eu vou olhar para aqui. Ó, depois da vírgula, quantas casas eu tenho? Tenho 2, que é a casa do 0 e a casa do 5. Então, aqui eu vou colocar 2, 0. 5 sobre 100. Tranquilo? Quem foi que acertou? Fernanda. Olha que Fernanda disse. Fernanda disse que era 5 sobre 100. Resposta, Fernanda, letra C. Fácil? Fácil. Vocês estão observando que já é outro estado, eu creio que seja do Paraná, mas se repete, ele sempre está cobrando a mesma coisa, ou você transforma em fração, ou você transforma em decimal. Ó, essa outra daqui, ó. A fração que representa 75% é, pronto. Essa, lembra que eu falei para vocês que tem a questão de porcentagem? Pronto. Só que não é muito comum ela colocar para o descritor 21 esse tipo de questão aqui, ó, em forma de porcentagem. Mas vamos lá. Se você tivesse que responder, é bom você explicar isso em sala de aula para o seu aluno o seguinte, ó. Todas as alternativas aqui, ó, o denominador é 4. 4, 4 e 4. Perceberam isso aí? A fração que representa 75% tem várias formas de se fazer. Mas aí você ia botar o seu aluno para imaginar, dizer o seguinte, olha, um inteiro seria quem? Não era 100%? 100%. Correto? Seria o inteiro? Esse seria o inteiro. Mas ele quer saber apenas 75%. Então, se eu pegasse esse inteiro e todo mundo aqui não dividiu por 4, ó, esse foi 4, 4, 4, 4. Se eu pegasse o inteiro e dividisse em 4 partes, seria 4 partes de quanto? De 25%. 25. Vou botar o porcento aqui porque é ruim escrever. 25. 25. E 25. Aí você ia observar, espera aí, 25%, 25%, 25%. Ó, então, se eu pegar esse 25 com esse 25, com esse 25, quantos por cento eu já vou somando aqui? Quantos por cento eu vou somando? 75. Confere? Então eu peguei 3 partes, não foi isso? Das 4 que eu dividi em quanto? Eu dividi em 4 partes de 25, peguei 3. Ó, o que eu estou falando, eu peguei 3 partes de 25, do total de quantas? De 4. Eu tenho quantas partes de 25? Eu não tenho 4, porque eu disse a vocês que o total era 100%. Mas ele só quer saber 75. Que fração 75% representa? Como todas aqui, vocês estão observando que sempre é dividido em 4 partes iguais, para essa questão eu respondo assim. Vou pegar o 100%, divido em 4 partes iguais, deu 4 partes de 25. Confere? 4 partes de 25. Aqui, 4 partes de 25. E dessas 4, quando eu juntei 3, eu cheguei a 75, que é o 75%. Então, para eu chegar a 75%, eu preciso de 3 das 4. Aqui, preciso de 3 das 4. Confere? Preciso das 3 das 4. Qual é a alternativa? Letra C. Aqui. A fração, a porcentagem de 75% equivale à fração 3/4. Perceberam que a gente, mais outra forma da gente fazer a transformação, a outra representação, eu peguei uma porcentagem e transformei em fração. Eu peguei um número decimal, transformei em fração. Eu peguei uma fração e transformei em decimal.
Esta questão aqui não é muito comum para esse descritor, mas cai, ok? Tranquilo aqui. Ela é um pouco mais trabalhosa para se pensar, mas não é impossível de fazer e não é tão difícil de fazer. Se você treinar 2, 3 vezes, treinar com 50%, você ia ver que ele tinha que pegar só 2 partes. Ia ser o quê? 2 de 4, 2 quartos, seria aqui 2 quartos, por exemplo. Ok? Mas fácil de responder, tranquilo? A outra aqui, essa questão também, ela não envolve muito assim a questão de transformação, mas ela envolve a questão de ordem crescente. Então, ó, ele pede compare os números, aí botou 20,03, 21,05, 21,12 e 20,15, ok? Então ele quer que você coloque na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, né? Do menor para o maior. Ok, do menor para o maior. Então bora lá, a gente vai olhar por aqui, ó. Quando está trabalhando com número decimal, você tem que olhar, começar olhando o número que vem antes da vírgula. Ó, vou olhar logo para aqui, ó. Para isso, ó. É o que eu vou olhar. Ó. Ó. Isso. Aí eu começo. Quais são os dois menores? O que tem 20, né? 20 e 20. Beleza. Agora, qual desses dois 20 é o menor? Quem é menor? É 20,03 ou 20,15? Ó, a dica para vocês fica aqui, ó. Deixa eu marcar. Como na parte inteira. Na parte inteira aqui, né? 20. Esse outro também é 20. Deu empate. Aí você olha para cá, ó. Aqui é 0,3 e aqui é 15. Quem é maior? 0,3 ou 15? 15. Então, como ele quer dar ordem crescente, então eu vou começar pegando quem? O 20,3. Cadê a caneta? Então, eu vou começar pegando 20,3, que é menor. 20,03. Depois eu tenho quem? 20,15. E depois eu tenho quem? Depois eu vou olhar para o que sobrou. Sobrou 21 e 21. Aí eu vou fazer o mesmo esquema, ó. Aqui é 21,05 e aqui é 21,12. Quem é maior? 0,5 ou 12? 12. Então quem vem primeiro? 21,05. E depois vem o 21. O 21,12. Segredo para essa questão aqui é você olhar primeiro o que vem antes da vírgula e depois olhar o que vem depois da vírgula. Quem é maior, quem é menor. Então fica como 20,03, 20,15, 21,05 e 21,12. Letra B. Letra B. Tranquilo, fácil. Isso aqui é importante trabalhar isso. Quando se coloca a reta numérica, tem que colocar isso para o aluno, para ele perceber quem é maior, porque ele acha que todo mundo aqui é 20, só porque é 20 e o outro é 20 e 15, ele acha que são iguais. Só que tem esse detalhe aqui, após a casa decimal, após a vírgula, ele tem que ver quem é maior. Tranquilo? Então, pessoal, é isso aí que a gente tem por hoje. Ok? Volta para mim. É o que a gente tem por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu me chamo Alexandre Rodrigues, sou professor de matemática e a aula de hoje foi sobre o descritor número 21 do 5º ano da disciplina de matemática. Eu agradeço pela audiência de vocês, peço que vocês façam seus comentários. Se tiver alguma coisa que precisa melhorar, vocês digam. O vídeo é amador, não é um vídeo profissional, mas a minha intenção é que a gente trabalhe. Se de repente tem alguma questão que você não consegue resolver com seu aluno, ou que é uma forma mais prática para se explicar a ele, vocês mandam para a gente, manda aí, entra no canal, coloca a sua opinião. Depois eu vou colocar o meu Facebook e a gente troca ideias, tá certo? Então um abraço, é um prazer estar com vocês. Essa é a nossa primeira aula de escritor número 21 de matemática do 5º ano. Muito obrigado e tenha aí um bom dia. Um abraço, pessoal.